boas-vindas a todos os presentes. Agradeço imensamente a oportunidade de diálogo aqui com o nosso grande presidente, professor Maurício Zocum, nossa grande mestra, nossa grande referência, nossa grande diva do direito público, professora Maria Silvia Zanella de Pietro, e o nosso querido muso de Porto Alegre, professor Juliano Heinen, uma produção intelectual impressionante também, com um fôlego cada vez mais engajado e relevante. Queria, em nome próprio, fazer um agradecimento pessoal ao professor Maurício Zocum pela honra de estar aqui num painel com pessoas que tanto admiro, e parabenizar pelo sucesso de mais um congresso do IBBA, e que conseguiu se reinventar no meio da pandemia, manter a sua tradição dos congressos anuais na modalidade virtual e agregando tantas pessoas do direito público. Obrigada pela terceira oportunidade de estar aqui, professor Maurício. O senhor é uma grande referência. O direito público lhe deve muito por toda o agregar que permite do diálogo efetivo de ideias das mais diversas pessoas. Então, de coração, estou muito feliz, emocionada e estou nervosa de estar aqui diante de pessoas que tanto admiro, os grandes mestres de todos nós. Vou começar fazendo uma provocação para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, nossa professora titular de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo, nossa grande referência de Direito Administrativo, sempre com a sua simpatia e gentileza, nos brindando com as grandes lições. Professora, a deferência do STF, as decisões técnicas de órgãos e entidades da administração pública, adotadas no exercício de atividade regulatória, conforme ficou revelado na ADI 4874, de relatoria da ministra Rosa Weber, e no recurso extraordinário 1.083.955, de relatoria do ministro Luiz Fux, com inúmeros precedentes, privilegia a atividade regulatória e constitui um instrumento de intervenção no domínio econômico, em detrimento da liberdade econômica, ressuscitando a doutrina da discricionariedade técnica, abandonada nos países de origem desta longa data. Significa a volta ao velho aforismo, segundo o qual o judiciário não pode apreciar o mérito do ato administrativo. Professora, tem a palavra para dar início à sua exposição, renovando o agradecimento por estar aqui com a gente nesse painel do IBBA. Bom dia a todos. Eu cumprimento inicialmente a prezada colega e amiga, professora Thais, que veio lá, não veio, né, só veio virtualmente lá do Rio de Janeiro. Cumprimento os colegas de mesa, o professor Maurício Zocum, ao professor Juliano Heinen, meu colega de procuradoria lá do Rio Grande do Sul, e dizer que é uma alegria muito grande poder participar, ainda que seja virtualmente, né? E rever os amigos. Eu estava dizendo antes que eu lamentei a ausência do Paulo Mota. Conheço o Paulo Mota há uns 30 anos, mais ou menos. Conheço o Paulo Mota e a esposa, parece que estavam com problema de saúde, espero que estejam bem. Mas, de qualquer forma, é uma satisfação a conhecer também o Juliano Heinen, não tinha tido a satisfação de conhecer ainda, não posso dizer pessoalmente, mas pelo menos estou vendo a fisionomia. Então, é uma alegria poder estar participando, é uma alegria e é uma honra. Bom, o tema proposto para esse painel coloca, de um lado, a atividade estatal de intervenção no domínio econômico e, no outro extremo, a liberdade econômica. Também, em polos opostos, o tema coloca, de um lado, as entidades e órgãos da administração pública que desenvolvem atividade de regulação da atividade econômica, com fundamento no artigo 174 caput da Constituição, e, de outro lado, a atividade regulada,
como expressão da livre iniciativa e livre exercício de atividade econômica, com fundamento no artigo 1º, inciso 4 da Constituição, parágrafo único do artigo 170 e caput do artigo 174. Ainda em polos opostos, o tema coloca, de um lado, a Lei 13.848, de 2019, que é a Lei Geral das Agências Reguladoras, e, no outro lado, a Lei 13.874, de 2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. E, curiosamente, as duas leis, embora estejam regulando, estejam disciplinando atividades opostas, uma é a atividade pública desempenhada pela administração pública e outra é uma atividade privada desempenhada por empresa privada, as duas leis têm uma exigência idêntica de elaboração da análise de impacto regulatório, AIR, em caso de adoção e proposta de alteração de atos normativos de interesse geral, dos agentes econômicos, dos consumidores e dos usuários de serviços prestados. São duas leis que disciplinam atividades opostas e que contêm a mesma exigência. A questão que me foi proposta tem sua razão de ser em decorrência da tendência do Supremo Tribunal Federal de manifestar deferência a decisões técnicas de órgãos e entidades da administração pública que desempenham atividade regulatória. E o fundamento é de que esses órgãos têm conhecimento técnico, têm uma expertise que os juízes não têm. Então, a resposta a essa questão envolve o tema da discricionariedade técnica, cuja construção se deu, em primeiro lugar, na Áustria, pela Escola de Viena. A expressão foi usada pela primeira vez pelo Bernatzik em 1864. E ele queria incluir, a ideia dele foi incluir no conceito de discricionariedade técnica determinadas decisões que, não sendo discricionária, não é discricionária, portanto, teoricamente, estava sujeita ao controle judicial. Mas, mesmo não sendo discricionárias, elas deveriam, pela sua alta complexidade, ficar fora do controle judicial. Porque o que ele dizia é que de administração entendem a administração pública e não os juízes. Só o administrador público, pela sua formação técnica, é que entende desses assuntos, e daí a ideia de discricionariedade técnica. No entanto, essa ideia não subsistiu muito tempo, nem na Áustria, nem na Alemanha, em nenhum país europeu, pelo simples fato de que a chamada discricionariedade técnica não envolve verdadeira discricionariedade, por isso ela é chamada também de discricionariedade imprópria. E o tema continuou a ser tratado na Alemanha, mas dentro da ideia de conceitos indeterminados, conceitos jurídicos indeterminados, que nós sabemos que podem ser conceitos de valor, conceitos de experiência e conceitos técnicos. E há toda uma discussão para saber se conceito técnico envolve ou não discricionariedade, e a importância de saber se envolve ou não é saber justamente se sujeita ou não ao controle judicial. De outro lado, o tema da discricionariedade técnica foi tratado nos Estados Unidos, onde se atribuiu às agências reguladoras 3 características: a ideia de neutralidade, porque as agências devem ficar fora da influência política do Poder Executivo, a ideia de especialização, quer dizer, cada agência é especializada na área de atuação que lhe é atribuída, e como decorrência da especialização, a ideia de discricionariedade técnica, que abrange uma esfera de atos praticados pela agência, mesmo os atos regulatórios, que, por envolverem conhecimentos técnicos, deveriam ficar fora do controle judicial, mas deveriam obedecer os estándares, as diretrizes, os princípios constantes da lei. O judiciário só poderia examinar a discricionariedade técnica, e isso constou de um artigo da Lei de Processo Administrativo dos Estados Unidos, quando se tratasse de ato manifestamente arbitrário, absurdo, caprichoso, contrário à intenção do legislador.
Eles seguiram aqui o modelo do Conselho de Estado francês, que adotou a teoria do erro manifesto, né? Só que, com o tempo, nos Estados Unidos, foi havendo ampliação do controle judicial sobre os atos das agências. E o judiciário passou a exigir a observância do princípio da motivação, do princípio da razoabilidade das leis, que seria o princípio do devido processo legal substantivo, o princípio da proporcionalidade, exigindo que as agências demonstrassem o custo-benefício. Bom, vocês devem estar perguntando, por que ela está falando do direito norte-americano? Se nós estamos fazendo uma pergunta que envolve acórdãos do Supremo Tribunal Federal. É que nas duas decisões que foram mencionadas na pergunta, houve referência à doutrina e à jurisprudência da Corte Suprema dos Estados Unidos, mais especificamente a chamada doutrina da deferência administrativa, que admite que o judiciário seja deferente à interpretação da lei adotada pelas agências reguladoras, tanto da lei posta pelo parlamento, como dos atos normativos postos pela própria agência. As decisões do Supremo citam, inclusive, um famoso caso lá dos Estados Unidos, o caso Chevron. Em consonância com a diretriz firmada nesse julgamento, o juiz deve inicialmente verificar se a lei é clara quanto ao assunto em discussão. Se a lei é clara, é dever do juiz aplicar a lei, e não será dada deferência. Se a lei é ambígua, também não cabe ao judiciário fazer a interpretação, ele deve se curvar de preferência à interpretação adotada pela agência. E houve uma evolução da doutrina acolhida, nesse caso, Chevron, e chegou-se a admitir que uma interpretação dada por uma agência possa alterar um precedente judicial. Vocês sabem que o precedente judicial, uma decisão posta pelo judiciário, que adquire força de lei. E eles chegaram a admitir que uma mudança de orientação da agência possa alterar um precedente judicial. Quer dizer, como a agência tem tamanha força na sua decisão que muda um precedente judicial. Uma primeira observação é que essa doutrina Chevron está sendo objeto de muitas críticas no próprio país de origem, tanto pela doutrina como por parte de alguns integrantes da própria Corte Suprema. Ela já não é aplicada pela mesma forma que ela foi originariamente consagrada. Alega-se fundamentalmente que ela afronta o princípio da separação de poderes e chega-se a questionar a sua constitucionalidade. Quem mais contribuiu para essas críticas ou para essa mudança de orientação foi principalmente o juiz Neil Gorsuch, da Corte Suprema, acho que foi um dos últimos juízes nomeados para a Corte Suprema. Ele se opôs assim de uma forma muito forte, muito veemente a essa doutrina aí da deferência. No Brasil, não houve sistematização do tema pelo Supremo Tribunal Federal, mas a tendência em vários acordos, além desses que foram mencionados na questão, houve outros casos citados nesses acordos, casos precedentes, em que o Supremo, o Judiciário, adote essa doutrina da deferência a decisões das agências. Eu entendo que, por mais que se invoque a expertise dos órgãos e entidades que exercem função regulatória na administração pública, não há como deixar de lado o princípio inerente à separação de poderes, segundo o qual o judiciário é quem diz o direito em última instância. É muito frágil, na minha maneira de ver, a fundamentação que se apoia apenas no maior conhecimento da administração pública, quando comparado com o dos juízes em matéria técnica. Para isso, existe toda uma fase instrutória nos processos judiciais, com possibilidade de exame de toda a matéria de fato, inclusive da motivação adotada pela agência, exigência de motivação que hoje é reforçada pela LINDB e pela própria exigência de análise de impacto regulatório. Essa análise conclui com um relatório que eu diria que equivale à motivação do ato normativo da agência.
Ainda que se reconheça às agências reguladoras uma função quase judicial, para usar uma terminologia do direito norte-americano, ela não deixa de ser uma função administrativa, exercida por um órgão ou por uma entidade que integra a administração pública. E como função administrativa, ela está sujeita à lei, está sujeita ao controle judicial e é sempre uma atividade parcial, no sentido de que a administração pública, quando decide, ela decide como parte interessada. Ela não é um terceiro em relação às partes. E não é possível que a administração pública seja parte e juiz ao mesmo tempo. Hoje, as leis 13.848, que é a Lei Geral das Agências, e a Lei 13.874, que é a Lei da Liberdade Econômica, eu já disse, as duas exigem esse estudo, essa análise de impacto regulatório, que foi regulamentada pelo Decreto 10.411, de 2020, que exige que essa análise seja concluída por meio de relatório que contenha todos os elementos indicados no artigo 6º do decreto. Então, pode-se dizer que esse relatório corresponde à motivação do ato normativo e contém elementos que permitem ao Poder Judiciário apreciar a questão técnica a ser disciplinada por ato normativo da agência. Eu vou concluir com algumas observações. Eu estou lendo porque vai mais rápido, né? E a gente tem um tempo bem limitado, e a Thais é uma presidente aí muito rígida, tem que obedecer, senão ela corta a minha palavra, né, Thais? Primeira observação: o exame dos fatos que constituem fundamento da decisão regulatória não constitui matéria de mérito, ao contrário do que parece entender o Supremo Tribunal Federal. Os fatos correspondem ao motivo do ato administrativo, é o chamado pressuposto de fato do ato administrativo, e integram um de seus elementos. O ato somente será válido se os motivos existirem e se forem verdadeiros. E é muito desde longa data que se entende que exame de fato não é matéria de mérito, desde que se construiu a teoria dos motivos determinantes, lá no Conselho de Estado francês. Outra observação: embora os juízes não possuam a mesma expertise de órgãos e entidades reguladoras, a instrução dos autos, inclusive com o auxílio da perícia, permite o exame dos fatos e o exame do enquadramento dos fatos feito pela administração pública. O relatório conclusivo da análise de impacto regulatório também fornece elementos que facilitam a apreciação judicial. Outra observação: a deferência do judiciário às decisões regulatórias pode significar o princípio da separação de poderes, na medida em que o judiciário está abrindo mão de sua função privativa de dizer o direito em última instância. Causa profunda estranheza uma frase contida na ementa do acórdão proferido na ADIM 4874, quando se diz que não cabe, aspas, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional da exegese conferida por uma agência ao seu próprio estatuto legal, simplesmente substituí-la pela sua própria interpretação da lei. Eu acho que isso chega a ser, assim, chocante. Quer dizer, a função do judiciário é falar em última instância a interpretação da lei. Ele não pode simplesmente, a priori, se curvar a uma interpretação feita por uma agência, a menos que ele abra mão do exercício da função jurisdicional. Mais do que privilegiar a atividade regulatória em detrimento da liberdade econômica, a deferência a decisões técnicas das agências privilegia a interpretação feita na esfera administrativa em detrimento da função jurisdicional, que é privativa do Poder Judiciário. Outra conclusão: a deferência às decisões técnicas das agências não encontra guarida no direito brasileiro, tendo em vista que é sempre possível às partes interessadas demonstrar, com base em dados científicos, que outra solução técnica é possível ou que a solução adotada pela agência está equivocada. Essa possibilidade faz parte do direito de defesa, do contraditório e do direito de recorrer, garantidos pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Se as decisões técnicas são baseadas em conhecimento científico, elas não envolvem aspecto de mérito que fique isento de apreciação judicial.
Conclusão, a última, o Supremo Tribunal Federal está adotando teses semelhantes às do caso Chevron, lá dos Estados Unidos, razão pela qual merece as mesmas críticas que vêm sendo feitas àquela doutrina no país de origem. Se é para inspirar-se na jurisprudência estrangeira, é necessário acompanhar a evolução que essa jurisprudência vem experimentando no país de origem. Eram essas as minhas observações, acho que fiquei dentro do meu tempo. Obrigada. Professora, nós que agradecemos imensamente pela quantidade de informações transmitidas, com a leveza das informações, fazendo um passeio por direito comparado, por a evolução da interpretação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e passeando pela doutrina não só brasileira, como doutrina estrangeira, enriquecendo o conhecimento de todos nós. Só para fomentar o debate dos colegas, e aí o pessoal do IDDA me orientou que vocês podem fazer no chat perguntas que, ao final, a gente transmite para os professores, claro que ajustando ao tempo de exposição que a gente tem para não prejudicar a evolução dos demais painéis, mas fica aqui a provocação para colocarem também as perguntas no chat. E aí, para dar um startzinho, eu queria fazer uma pequena ponderação quando a professora estava falando em relação à deferência, à discricionariedade administrativa, à deferência técnica. Tudo isso parte de um pressuposto que a gente tenha cada vez mais agentes capacitados e com um reforço técnico para embasar suas decisões. E, infelizmente, o que a gente tem visto, e infelizmente no sentido reflexivo mesmo, não no sentido emotivo, a gente tem visto uma captura política inerente a setores que seriam eminentemente técnicos. Em um texto de poucas linhas, escrito com o professor Gessé Torres Pereira Júnior, a gente começou a refletir, será que não seria o caso de a gente reconhecer uma espécie de nulidade por ausência de capacidade técnica do agente que proferiu a decisão, porque a sua deferência reside justamente pela sua capacitação técnica, a sua legitimação decorre da técnica que lhe é inerente. E quando a gente começa a privilegiar aspectos políticos, e aqui sem esquecer que é uma zona cinzenta, né, professor Maurício Zocum, e na questão da técnica e da política, toda decisão técnica exige uma eleição política pretérita, mas quando se tem matérias de cunho predominantemente técnico, há que se ter um privilégio de deferência quanto mais técnico for capacitado a gente. E aí, nesse texto, a gente propõe que, em alguns casos extremos, em que haja latência de ausência de capacitação técnica, que se reconheça essa nulidade daquele ato e um momento de não deferência. Era uma primeira provocação que eu queria deixar para o final, eu queria muito ouvir a sua opinião, mas vou passar agora, sem mais delongas, para uma provocação para o nosso querido professor Juliano Heine, professor doutor, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, fazendo um belíssimo trabalho na assessoria do procurador-chefe e fazendo um belíssimo trabalho em matéria regulatória, dando uma linda contribuição para o direito de Porto Alegre e brasileiro, inspirando várias outras procuradorias. Professor, a provocação que eu queria fazer é o seguinte: a aprovação tácita da liberação de atividade econômica prevista no artigo 3º, inciso 9º, na Lei de Liberdade Econômica, nossa famosa Lei 13.874, de 2019, constitui afronta ao princípio da motivação, que constitui uma das aplicações do princípio da transparência aplicada da administração pública. A atribuição de efeitos jurídicos ao silêncio da administração não é impeditiva ao cumprimento das normas da LINDB, inseridas pela Lei 13.655, especialmente no que diz respeito à exigência de considerações das consequências práticas da decisão contida no artigo 20, parágrafo único da mesma lei. E com essa provocação, lhe passo a palavra, professor. E não posso deixar de registrar, o professor Juliano Heine tem um belíssimo livro sobre interesse público, que trata várias questões
sobre a matéria, publicou o seu curso já em segunda edição de Direito Administrativo, ambos pela editora Juspodium, e já fez comentários à nova lei de licitações. Então, a pandemia para o professor Juliano Heine foi altamente produtiva, e também não posso deixar de falar também, a professora Maria Silvia coordenou a obra, junto com o professor Edgar Guimarães, professor Luciano Ferraz, professor Tiago Mahara e professor Victor Amorim, também sobre a nova lei de licitações. O professor Maurício Zocum coordenou várias obras que você for ficar falando aqui, vou deixar para falar quando da apresentação dele, mas vou me conter para não ultrapassar o horário que foi determinado para eu encerrar o painel. Professor Juliano, tem a palavra. Obrigado, professora Thais. E eu brincava com a professora Maria Silva antes de entrar, que esse é o momento em que a gente coloca aquela estrelinha amarela no currículo Lattes, sabe? O meu Lattes Minha Vida. Então, a gente coloca ele como a estrelinha amarela, porque esse é um sonho de qualquer pessoa que estuda direito administrativo. Está na companhia do professor Maurício, um grande amigo. Maurício, eu não consegui, foi muito correria fazer o mate hoje, para a gente brindar, ao menos virtualmente, com o mate. E o Maurício conseguiu fazer o mate. E dizer que é um sonho por conta de estar ao lado de pessoas que nos formaram. Professora Maria Silva, que me forma desde a faculdade, pelos seus livros, pelos seus escritos, pelas suas provocações, e hoje foi mais um dia desses em que ela nos faz refletir e pensar a discricionariedade técnica de uma nova forma, de um novo jeito, e pensar o futuro de um novo jeito. E aí está o brilho de um jurista, ver aquilo que a gente não consegue ver. E isso somente se faz não com racionalidade somente, professora, se faz com amor. Minha esposa Mariana, ela me explicou uma diferença entre dedicação e esforço. Ela disse para mim assim: a gente não se esforça para estar com uma pessoa, a gente se dedica, porque a gente trabalha com amor. Dedicação, a gente se trabalha com amor. E eu vejo que a senhora se dedica há anos ao direito administrativo e não se esforça para o direito administrativo, porque tudo que a senhora faz com amor. E é muito verdadeiro isso que o professor Maurício disse. A senhora é um exemplo de jurista, mas também um exemplo de pessoa. Professor Maurício, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, eu espero que eu faça jus a esses minutos que eu tenho, e é uma grande responsabilidade estar aqui à companhia de amigos nesse sentido. E essa provocação de uma deferência legislativa, a possibilidade de uma ausência de motivação feita pela Lei de Liberdade Econômica, ela vai tratar de dois temas centrais do direito administrativo, que é a legalidade, que é o berço, vamos dizer assim, o núcleo central do direito administrativo, e todos os efeitos positivos e negativos que vêm, e a motivação. E eu começo com uma história. No começo do século XX, houve uma eleição muito disputada nos Estados Unidos, e o candidato do Partido Democrata, ele imprimiu 20 mil panfletos. Né? Na época, a eleição era feita por panfletos, não era feita, no começo do século XX, não era feita por mídias sociais. Até porque não tinha mídias sociais no começo do século XX. E eles imprimiram uma foto do presidente, do candidato democrata, e eles fizeram uma pergunta depois de imprimir os 20 mil panfletos. Mas nós compramos o direito autoral dessas fotografias? E aí eles perguntaram, não compramos. Mas quem é o fotógrafo? Descobriram que é um fotógrafo do interior do estado do Tennessee. E aí eles disseram o seguinte: nós não temos mais como imprimir os 20 mil panfletos e vamos perder a eleição. E eles chamaram um dos maiores advogados da época, o Maurício Zocum dos Estados Unidos, os maiores advogados do país na época. E aí ele foi lá negociar com esse fotógrafo. E o que ele disse? Como é que ele conseguiu convencer ele a dar os direitos autorais? Ele fez a seguinte colocação: olha, nós imprimimos 20 mil panfletos com essa sua foto, quanto você pagaria para a gente utilizar essa foto? E o fotógrafo pagou $200 para poder utilizar a foto. E aí está o brilho de um advogado, o brilho da motivação. Então, a motivação, ela é a legitimação do ato administrativo. Ela não é um elemento de só menos. Ela deve ser pensada junto com a legalidade. Então, o problema que nós temos hoje é um problema de alta legificação do Estado. E aí nós voltamos, professor Maurício, lembra do retorno do pêndulo, o que o professor Almiro nos falava, que nós temos um retorno do pêndulo, né? Muito bem lembrado, uma palestra que o professor Maurício deu aqui no Rio Grande do Sul, né? Virtualmente, mas foi transmitida aqui no Rio Grande do Sul, em que o Estado ele passa para uma maior ou menor legalização. No começo dos anos 90, o Brasil viveu um boom de legislações. Achamos, numa quimera, que se colocássemos tudo na lei, nossos problemas sociais estariam resolvidos.
Achamos que legalizar as licitações, legalizar os serviços públicos da Lei 8987, processo administrativo 9784, ou seja, a lei das OCIPs, a Lei 13019, ou seja, houve um boom, o que se tornou um Estado legalizado. A gente viu que isso não deu certo, que nós tivemos um efeito, talvez até o que os americanos chamam de overload government, um Estado inchado, que os alemães chamam de Regierungsüberlastung, ou seja, um Estado em que eu tenho um manancial de leis que, muito antes de proteger, elas podem atrapalhar. E aí a esperança do brasileiro ou do legislador foi colocar tudo isso na Constituição. Nós deixamos, então, de ser um Estado altamente legalizado para também ser um Estado constitucionalizado. Um Estado que pensava que, se colocássemos tudo na Constituição, o Brasil daria certo. Ou seja, constitucionalizamos o Brasil a partir de emenda constitucional 20, 19, 41, 47, 45, 103 e etc. E aí nós temos agora uma PEC 32, a reforma, nova reforma da administração pública. Então, pensamos que, se colocássemos na Constituição, o Brasil daria certo. E essas promessas, na prática, não se confirmaram. E então houve um retorno do pêndulo para, enfim, deslegalizar algumas matérias. Então, o que eu quero dizer, a primeira conclusão que eu gostaria de trazer aqui é que o problema, ele não é de forma, porque é possível que a legalidade ela dispense casos de motivação. Não é esse o problema. O problema não é de forma. A legalização ou deslegalização das coisas, ela não é algo novo. Nós podemos reconduzir isso quando o Laban, já no começo do século, a obra dele é de 1900, ele já nos falava, já nos legava algo muito importante, que é a diferenciação de leis formais e leis materiais. Ou seja, quando a conduta estatal, e ele dizia, quando a conduta estatal entra em contato com o indivíduo, isso somente pode se dar por meio da lei. E a gente colocou isso claramente no artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Ninguém pode deixar de fazer ou fazer alguma coisa em virtude de lei. Então, a lei, a legalidade administrativa, esse baluarte do sistema jurídico normativo nacional, ela vai dar a tônica do que pode ou do que deve ou não deve ser motivado. Para tanto, o problema que se põe à nossa frente é um problema muito mais de conteúdo. Significa dizer, vamos subir então para a Constituição. É um problema de saber se devemos ou não devemos motivar certas situações. Certas situações podem deixar de ser motivadas e isso seria constitucional? É essa a pergunta que deve ser feita. Então, quando a lei da liberdade econômica dispensa certas motivações, esse não é um problema de forma. Repito, é um problema de conteúdo. E quando eu tenho um problema de conteúdo da lei, eu tenho aqui, à nossa frente, um controle de constitucionalidade, a ver se isso está conforme a Constituição. E nisso, nós temos vários casos, e ao que parece, professora Maria Silvia, há uma tendência de desmotivação, poderíamos colocar esse termo, de desmotivação em várias situações. E essa é uma tendência que nós temos que refletir como juristas, se isso é bom ou não. Eu vou citar o caso, na minha opinião, mais paradigmático de desmotivação, que é a lei, que é a licença ambiental por adesão e compromisso, ou licença por adesão e compromisso, a popular e conhecida LAC. O STF declarou no agravo regimental no recurso extraordinário 1.264.738, que foi o primeiro caso de Santa Catarina, primeira turma, Luiz Fux, e o caso mais paradigmático é a ação direta de constitucionalidade 6288 Ceará, interposta pelo Partido Solidariedade, em que o Supremo Tribunal Federal, que foi o voto do ministro Roberto Barroso, que declarou essas leis constitucionais. Significa dizer que um cidadão ele pode pleitear a licença ambiental juntando os documentos de forma eletrônica e, portanto, o sistema dará automaticamente, vendo a juntada dos documentos, não é, ele fazendo essa leitura virtual automatizada, smart, não é, dos documentos, deferir a licença ambiental, que deverá contar com uma fiscalização posterior. Então, essa motivação, ela é automatizada. Então, quando a gente fala de administração 2.0,
até a gente lançou um artigo, eu, o grande amigo, o querido professor Marcos Nobre, agora na revista de Direito Constitucional Administrativo, sobre o que a administração 2.0, como é que será aplicado o blockchain, algumas, vamos dizer assim, elucubrações que temos sobre esse mundo novo que se apresenta, é efetivamente porque cada vez mais as novas tecnologias podem automatizar a motivação. Então, vejo, volta, é um problema de conteúdo. É um problema, efetivamente, de se termos a deferência a determinados atos com a legitimação automatizada. E será que isso é bom ou ruim? Porque, por exemplo, se eu tenho uma motivação de uma decisão administrativa feita por um algoritmo e o algoritmo erra, quem é o culpado? É o cidadão que calculou o algoritmo? É o gestor que ratificou o ato administrativo? Isso não é um problema do futuro. Isso não é Philip K. Dick. Isso não é o amanhã. É hoje. E hoje eu posso dizer um caso muito interessante. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Como é que funciona o CAR? Todos os imóveis rurais devem estar cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, no CAR. E o cidadão, então, que tem um imóvel rural, ele vai anunciar no CAR o geoprocessamento, as coordenadas geográficas e como eu posso dizer, via satélites, é coisa de velho, a gente vai esquecendo as coisas, as coordenadas geográficas no CAR, e ele deve anunciar se está garantido reserva legal de no mínimo 20%, ele deve dizer se tem um rio na sua área de teste. Imagina que tem um cidadão incorreto, um cidadão que não age conforme a lei, e ele tem um rio que cruza sua propriedade e necessariamente ele tem que garantir a área de preservação permanente, a mata ciliar. E ele omite isso do CAR. O que faz hoje o Cadastro Ambiental Rural? Ele tem uma ligação com, eu acho que o Google Earth, ou um via satélite, o INPE, enfim, né? E ele faz uma projeção, um frame, um sobre o outro, pega as coordenadas geográficas, coloca os mapas via satélite, e o mapa via satélite acusa que tem um rio. Como o cidadão omitiu essa informação, ele é retirado automaticamente do Cadastro Ambiental Rural. Vejam o problema de ampla defesa e contraditório aqui. Vejam que o sistema, automaticamente, sem ampla defesa e contraditório, ele retira a pessoa do Cadastro Ambiental Rural. E isso faz com que nós tenhamos um problema também violador, ou pretensiosamente, em tese, violador, de direitos fundamentais. Porque aqui eu tenho um caso de um cidadão que agiu de má fé. Mas os cidadãos e cidadãs que agiram de boa fé? Então, percebe que nós temos aqui um grave problema de deslegitimação do ato. Quando o legislador, ele defere ao administrador a ausência de motivação, nós temos, então, um déficit de legitimidade do ato administrativo. Porque é por meio da motivação que nós temos a construção da legitimidade do ato administrativo. E, de outro lado, um efeito na prova. Isso terá um efeito processual, porque se pode ter presunções. E nisso, nós não estamos aqui diante necessariamente de um silêncio administrativo, que pode ser constitutivo ou desconstitutivo. Eu vou dar um exemplo de silêncio administrativo constitutivo. A Lei de Acesso à Informação, ela disse o seguinte: se a administração pública, 2 anos depois de publicada a lei, ou seja, ela entrou em vigor em 2012, apesar de ela ser de 2011, a Lei 12.527 entrou em vigor em março de 2012, se em 2014 não se classificasse todas as informações, elas eram presumidamente de acesso ao público. Então, eu tenho um silêncio administrativo positivo. Na doutrina, por exemplo, de Vicente Gimeno Seendra, a doutrina do silêncio administrativo, ela acaba sendo somente um fato da vida, sem efeitos jurídicos. Mas ela somente pode gerar efeitos do silêncio administrativo quando efetivamente a lei lhe confere efeitos. E aí eu tenho, se pudermos classificar, como um fato administrativo. E silêncio administrativo, então, pode constituir direitos, como desconstituir direitos. Está aqui a decadência para nos contar toda a história do silêncio desconstitutivo. Então, vejam, quando eu tenho um silêncio administrativo constitutivo, eu tenho um déficit de motivação. E aí eu tenho um problema constitucional. Eu acho que a prova dos 9 que nós temos neste panorama, na lei e pode ser a prova do 9, nas questões de liberdade econômica, em que eu tenho o legislador, ele pretendeu utilizar da doutrina norte-americana, que prega um Estado menos legalizado. Tem uma máxima nos Estados Unidos que é one in, two out, ou seja, você coloca uma lei, você tem que tirar 2. Que isso não necessariamente é bom. Isso não necessariamente é bom, porque você pode criar um efeito deletério, que o professor Almiro nos falava,
que é um efeito de insegurança jurídica. Ou seja, qual é necessariamente a ideia da lei? Uma lei equilibrada, ela nos dá o que se chama a tentativa frágil de estabelecer decência. Se nós temos uma lei equilibrada, uma lei que é bem posta, ela efetivamente nos dá a legitimidade para pautar condutas da administração pública e, notadamente, segurança jurídica. E aí, quando a gente tem segurança jurídica, eu diminuo todo o efeito deletério, que é a incidência de uma enormidade de ações judiciais. E é isso que a gente sofre, por exemplo, na Procuradoria-Geral do Estado, ao menos do Rio Grande do Sul, com esse boom de ações, que muitas vezes estão permeadas em leis mal feitas, em leis que efetivamente têm problemas de estrutura. É claro que sabemos bem que a lei ela não dá conta de ter todas as potencialidades, todos os efeitos de melhorar a vida das pessoas, porque antes de melhorar a vida das pessoas, não é a lei que necessariamente faz isso, é os homens, ou seja, as pessoas que são as aplicadoras da lei, ou seja, necessariamente a lei é um instrumento para que as pessoas tenham a boa aplicação. Afinal de contas, um instrumento ele pode ser um instrumento do bem ou um instrumento do mal. E nisso, eu penso que a gente poderia ter algumas conclusões aqui. Quando a gente poderia ter esse déficit de legitimidade? E aí eu já encaminho para as minhas conclusões. Penso que a gente poderia ter essa deferência do legislador, que não é um problema de forma, ele pode fazer isso, dispensando a motivação, alocando silêncios administrativos, mas somente quando nós temos uma atuação calcada em situações que a gente já conhece, a LAC normalmente ela foca, a licença por adesão e compromisso, em situações de informação plena, ou seja, quando eu tenho um déficit de informação, ou eu tenho que pesquisar informações, por exemplo, jamais poder ter uma licença de adesão e compromisso quando eu preciso de EARIMA, estudo de impacto ambiental, isso não seria possível, jamais seria admitido isso. Então, vejam, quando eu domino a informação, eu começo a abrir as portas para a possibilidade dessa deferência na ausência de motivação. Mas não só. Há que se ter um cuidado muito grande quando eu tenho uma lei coercitiva ou uma lei indutiva, ou seja, uma lei que ela trata na modalidade de comando-controle, ou seja, condutas prescritivas, e se violar essa conduta prescritiva eu tenho uma sanção, e não quando eu tenho uma conduta indutiva, ou seja, eu crio situações benéficas, benefícios para as pessoas, gerando o que se conhece por protetor incentivador, ou seja, as pessoas se comportam de determinada maneira porque elas têm um benefício. Lembro bem quando... E aí, no cuidado de uma lei indutiva, eu tenho que sempre cuidar que se eu não tenho a violação ao princípio da igualdade. Eu vou dar o caso do Conselho de Estado francês dos queijos. O francês adora queijo, é um patrimônio nacional, e eles queriam incentivar a produção de queijo em uma determinada região da França. Então, eles concederam benefícios para que determinado queijo fosse produzido. E aí, os outros produtores de laticínios entraram com uma ação em massa e ganharam ação porque isso era violador do princípio da igualdade. Então, a primeira conclusão é: só posso tratar de ausência de motivação quando eu conheço, quando eu tenho informação plena. Eu não preciso construir a informação. 2, eu tenho que saber se eu estou diante de uma norma coercitiva ou indutiva. E aí a motivação, ela, no que se refere às normas coercitivas, elas deverão existir. Não é possível, ao menos pelo princípio implícito da motivação retirado pelo artigo 93, inciso 9, que se tenha uma deferência da ausência de motivação, que geria um déficit brutal de legitimidade em normas coercitivas. Segundo, isso não pode violar o princípio da prevenção ou da precaução, também tomando por base aqui o direito ambiental. Quando eu tenho, em tese, possibilidades de riscos graves à humanidade, às dimensões do humano, essa motivação ela sempre deverá existir. Quando eu tenho um risco a direitos fundamentais, como, por exemplo, uma violação à ampla defesa, ao contraditório, ou ao risco de ter condutas discriminatórias. Vamos pensar um exemplo bobo, um exemplo bem bobinho. Imagine que o algoritmo ele leia que o substantivo escola é um substantivo feminino. Então, ele somente permite alunas do sexo feminino para a escola. Ou ele leia que fórum é um substantivo masculino. O exemplo é bobo, mas enfim, e aí só permite homens entrem no fórum. Enfim, ele tem uma discriminação de gênero nesse panorama. Então, quando eu tenho condutas discriminatórias ou pretensamente o risco de violar direitos fundamentais, eu não poderia ter ausência de motivação. Quarta situação que nós temos que perceber. Essa transformação, ela, na verdade, pode gerar
dados, situações imprevisíveis. Então, sempre quando a gente gera um risco, a gente tem que ficar monitorando esses riscos. E quando eu começo a ter riscos, efeitos deletérios, há necessidade de rever essa deferência para a ausência de motivação. Então, concluindo, eu gostaria de dizer que a lei da liberdade econômica, ela somente pode ser, formalmente ela pode existir, mas ela tem que passar pelo filtro desses 4 panoramas lidos a partir do texto da Constituição. Eu gostaria de, antes de terminar, de citar, e eu acho que resume bem esse momento, que é um momento de grande emoção, que é uma música do Tom Jobim, em homenagem a Thaís, Caminhos de Pedra. Caminho perdido na serra, caminho de pedra não vai ninguém. Só sei que hoje tenho em mim um caminho de pedra no peito também. Hoje sozinho, não sei para onde vou. É o caminho que vai me levando. E eu não pensei que um dia, aqui de Porto Alegre, ainda que por pixels, eu pudesse estar ao lado da professora Maria Silvia, do professor Maurício e da professora Thaís. A senhora, professora Maria Silvia, me emocionou muito em 2018, no congresso em sua homenagem, quando a senhora falou do seu marido. Eu chorei com a senhora. E por esse motivo, eu queria dizer para a senhora um poema do gaúcho Mário Quintana. Amar primeiro, educar depois. Esquecer primeiro, aprender depois. Alimentar primeiro, cantar depois. Possuir primeiro, contemplar depois. Agir primeiro, julgar depois. Navegar primeiro, aportar depois. Viver primeiro, morrer depois. Vida longa, senhora. Muito obrigado, professor Maurício. Muito obrigado, Thaís. É um grande momento e fico à disposição para qualquer consideração. Professor Maurício, eu queria registrar que eu tinha falado assim, olha, no início eu estou bem emocionada, aí eu falei para ele, não, mas agora eu já estou mais contida. Agora voltei a ficar emocionada de novo, professor Maurício. Então, perdoe as falhas que falaram aqui, porque eu tinha conseguido me controlar, daí depois, agora, com essa fala emocionante do professor Juliano Heine, descontrolou pior ainda, mas eu vou tentar continuar a seguir aqui. Juliana, você é encantador, como sempre, um conhecimento profundo da matéria, assim, que inspira todos nós quando a gente acha que está lendo a matéria, já está lá o Juliano produzindo altas coisas, fazendo vários hiperlinks mentais e construtivos. Seu texto com o professor Marcos Nóbrega é muito instigante, recomendo a todos que não tiveram oportunidade de ler ainda, que efetivamente leiam, está na revista de Direito Constitucional e Administrativo, né, Juliana, que você mencionou. O tema dos algoritmos já é uma realidade para a administração pública, o tema das novas tecnologias já é uma realidade, já faz um tempo para a administração pública, e com mais ainda com a nova lei de licitações, que tem vários instrumentais, e vou citar aqui o título ilustrativo BIM, né, que fala das nossas grandes obras de engenharia, e aí está aqui o professor Hamilton Bonato, aí também do Paraná, da região do sul do país, que é um grande especialista em matéria de BIM, procurador do estado do Paraná. E quando a gente fala todo esse indumental que a gente tem já em matéria legislativa, em matéria doutrinária, a gente começa a avançar no sentido de tentar diminuir a assimetria informacional em relação ao público e ao privado, aquela dicotomia que a professora Maria Silvia sempre trabalhou na doutrina, em diversos textos, falando que a gente não precisa mais desse antagonismo entre público e privado, a gente precisa de uma convergência efetiva para um desenvolvimento efetivo do Estado brasileiro. E quando a gente vê a Lei da Liberdade Econômica, pelo menos na minha leitura, me parece que a gente vai bebendo das águas das lições da professora Maria Silvia, quando a gente percebe que o público pode aprender com o privado pode aprender com o direito público, e assim a gente permitir um desenvolvimento efetivo. A assimetria, ela não é um obstáculo intransponível. A gente precisa fazer, como você citou no início da sua fala, um match que o professor Maurício Zocum conseguiu fazer nesse painel, fazer o match da aplicação efetiva da Lei de Liberdade Econômica para a gente conseguir alcançar os melhores objetivos em matéria de governança. E quando você cita em relação à aplicação da lei ser boa ou ser ruim,
O professor Gessé Torres Pereira Júnior, nosso desembargador aposentado aqui do Rio de Janeiro, ele sempre fala, a lei vai ser boa, vai ser ruim, a depender da aplicação do seu intérprete. Não adianta a gente ter belíssimas leis, e aí você cita muito durante sua fala a matéria ambiental, e a gente percebe que a legislação brasileira em matéria ambiental é de referência mundial, e nem por isso a gente consegue ter a melhor tutela do meio ambiente. Então, a gente precisa passar por a capacitação das pessoas, dos agentes públicos, dos agentes privados também. E, sem sombra de dúvida, esse congresso do IDDA, ele tem um papel fundamental na formação dos administrativistas brasileiros. Então, renovo os parabéns ao nosso querido presidente Maurício Zocum, a quem agora passo a fazer uma ligeira provocação para lhe passar na sequência a palavra. O professor Maurício Zocum é nosso presidente do IDDA. Eu sempre falo que ele tem um papel fundamental no direito administrativo brasileiro, conseguindo congregar as mais diversas correntes doutrinárias, e que bacana que a gente tem várias correntes doutrinárias. Eu sempre falo assim, acho que seria muito chato se a gente fosse igual à engenharia, que todo mundo tivesse a mesma conclusão. Que bom que a gente diverge de ideias, que bom que a gente permite um desenvolvimento e que a gente, pelo menos na pandemia, consegue falar cada um de um lugar diferente e ser ouvido, ouvir as ponderações. A gente tem muito aquela coisa de citar, às vezes, doutrinas estrangeiras, e um colega que está dentro do Brasil mesmo, a gente não dialoga com ele. E pelo menos essa parte do virtual, ela acabou permitindo esse diálogo mais próximo, ainda que com pixels, como o professor Juliano falou, mas que a gente consiga daqui a pouco estar reunido fisicamente, com queijos e vinhos, né, professora Maria Silvia, e que consiga efetivamente usufruir das boas companhias. Mas vamos lá, professor Maurício, dei uma volta para começar a fazer algumas ponderações. Considerando o princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição, considerando o previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, pelo qual ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, considerando que o direito ao exercício de qualquer atividade econômica, garantido pelo artigo 170, parágrafo 1 da Constituição, convive com o papel de Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, previsto no artigo 174 da Constituição, seria possível, sob o ponto de vista constitucional, que o Poder Legislativo legisle sobre matéria de ordem técnica de forma diversa àquela que já foi objeto de regulação por órgão ou entidade da administração pública que atue no exercício de função regulatória? Professor Maurício, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, parabéns pela belíssima presidência do IDDA. Seus alunos na PUC de São Paulo têm grande sorte de ser seus alunos cotidianos, e a gente tem grande sorte de poder lhe ouvir nesse congresso. Obrigado, Thaís, minha amiga, obrigado pela sua participação, maestria e conhecimento, que um painel que tem como moderadora a professora Thaís, painel em altíssimo estilo, né? Cá entre nós, né? A professora Thaís, e vai contribuindo decisivamente para o debate. Eu estou aqui premido por uma situação difícil, né? O professor Juliano, ele não só, já todo mundo conhece, é um jurista maior, ainda revelou-se um poeta aqui, né? E a professora Maria Silvia, também jurista, é a própria poesia. Então, fico um pouco... Eu já saio perdendo, né? Eu já saio no prejuízo. Aliás, a minha visão, por todos isso, já revela a minha condição. Eu estou mais como narrador aqui, né? Você vê esse aparelho aqui do lado, estou narrador. Os verdadeiros protagonistas do painel são vocês. Eu estou aqui na condição de narrador, mas vou tentar não fazer muito feio, que acho que esse é o meu papel aqui. Olha, eu acho que... Primeiro, cá entre nós, que fique só aqui no Petit Comitê, quem elaborou essa pergunta foi a professora Maria Silvia, tá? Mas fica só entre nós aqui, ninguém fala, tá? Eu achei a pergunta fantástica, a gente não precisa dizer isso para ela, que também não está ouvindo. E ela é muito atual, essa pergunta, porque ela traz a reboque um julgamento que já... um tema que foi apreciado pelo Supremo, na DIN 5779, que só tem a ata de julgamento, mas ainda não foi publicado acórdão, que mostra que a professora Maria Silvia, que ela também nos ouça, está na ponta dos cascos, né? Está atualizadérrima, sabe tudo, né? Então, feita essa observação,
a professora, sem querer, colocou uma saia justa, né? Como é que examinar esse tema? Parece-me que nós tenhamos que fazer algumas considerações propedêuticas que são fundamentais para colocar algumas premissas do raciocínio, né? Como é que eu vou analisar o tema da possibilidade do legislativo dispor a respeito de matéria técnica quando um órgão regulador, uma agência reguladora, um órgão estatal específico que tem essa atribuição específica já o fez? Para isso, temos que dar um passinho para trás para edificar algumas balizas fundamentais. O tema, deixa eu colocar aqui só o meu cronômetro para não passar a hora aqui, pronto. O tema, ele fundamentalmente perpassa pelo exame dos confins do princípio da legalidade, né? Qual que é o conteúdo, o sentido e alcance do princípio da legalidade? Que foi tocado um pouco pelo professor Juliano. Aliás, curiosamente, eu vou perpassar as duas falas magnas, tanto da professora Maria Silva quanto do Juliano. Então, certamente, se eu disser alguma coisa contrária a eles, eu estou errado e eles estão certos. Tá? Não vamos partir desse pressuposto. Então, a ideia da legalidade estampada no artigo 5º, inciso 2, prevê que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa na virtude de lei. Todo mundo sabe, isso é uma coisa tranquila. Agora, isso, no primeiro momento, pode significar que o Poder Legislativo vai exaurir completamente a matéria legislada, não sobrando espaço nenhum para atividade outra de regulação que não seja a edição de regulamentos executivos para dar fiel execução à lei. E aí, lembramos do professor Geraldo Ataliba, lembramos do professor Celso Antônio, da própria professora Maria Silvia. O regulamento ou vai sanar alguma divergência de interpretação, né, em relação, portanto, ao regulamento de ordem material, ou de adjetiva, como é o rito do processamento. Então, para buscar segurança jurídica, você disciplina qualquer interpretação que a administração tem a respeito daquela matéria, para evitar decisões díspares, ou o rito procedimental. Então, esse seria o espaço. Mas acaba não sendo muito bem assim, né? Quer dizer, e por quê? Primeiro porque, eu não vou entrar pelo ponto de vista pragmático, mas ao lado da figura da legalidade, que é a figura da sujeição geral, e esse é um tema que toca a pergunta, nós temos a figura da sujeição especial. O primeiro artigo que eu tive notícia que trouxe esse tema para o direito brasileiro foi um artigo de Poder de Polícia do professor Celso, na antiga revista de Direito Público, onde ele tratou da matéria da figura de sujeição especial. Eu já conversei com ele, ele disse com receio que ele escreveu esse artigo, porque ele tinha, ao escrever, ele tinha uma certa, um temor de dar instrumento para a quebra da legalidade. Então, ele teve que escrever muito, assim, com muito cuidado, muito zelo, para que não fosse mal utilizado as ideias dele. Mas, fundamentalmente, qual que é a ideia? Isso está estampado hoje na Constituição da República, que existe um espaço constitucionalmente autorizado para que a administração pública fixe as regras segundo as quais ela internamente disciplina o funcionamento das suas estruturas. São as regras internas, né? Isso é figura de sujeição especial. A administração cria a regra para si. Se você, como, grosso modo, voluntariamente ingressa na estrutura, na intimidade da administração pública, vale as regras que a administração pública fixou para ela. É aquela máxima, né? Na casa do amiguinho, vale as regras da casa do amiguinho. E o texto da Constituição da República prevê isso. Diz que lá da competência regulamentar, diz que decreto poderá fixar a disciplina interna da administração pública. E, com base nisso, emerge a figura de sujeição, não só de sujeição especial, mas do poder normativo das agências reguladoras e que tais. Então, veja que, quando a professora Maria Silva fez a pergunta da disciplina técnica a respeito da matéria, o primeiro tema que nós temos é o seguinte: puxa, já tem um tema, uma questão, que já foi disciplinada, com base em sujeição especial, pelo Estado, que estabeleceu o modo por meio do qual uma dada matéria vai ser aplicada internamente. Isso não é uma quebra do princípio da legalidade. Eu diria que, usando a expressão, as palavras do professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, é a própria delimitação da legalidade. A legalidade comporta a figura de sujeição geral e comporta a figura de sujeição especial. Portanto, não é uma exceção. É a própria formatação do princípio da legalidade. De outro lado, escapando da figura da sujeição especial, nós temos a sujeição geral, que são os dois pilares fundamentais para entender esse tema. Na figura de sujeição geral, nós podemos passar uma primeira ideia, no sentido de que a lei deve exaurir a matéria legislada. Para quem gosta, como, por exemplo, na escola normativa, né, estabelecendo a hipótese de incidência, com aspecto material, temporal e especial, que prevê um consequente, que é uma relação jurídica, por meio da qual estabelece uma obrigação, uma permissão, uma proibição, relativamente ao objeto,
Então, a legislação, a lei, grosso modo, pelo ponto de vista formal, tinha que estabelecer exaustivamente todos os aspectos da norma, não dando espaço nenhum para a atividade ulterior que não fosse da produção de regulamento executivo. Mas tem um problema, né? Isso já é muito tempo tratado na doutrina do direito penal, que são as normas em branco, né? A norma em branco, que ela é a lei quadro, né? Ela estabelece uma dada disciplina, mas ela outorga legitimamente a competência para a autoridade administrativa ela completar o conteúdo da norma. Então, ela também vai, completando o sentido da norma, atuar no mesmo plano geral abstrato. E isso gente, o exemplo mais comum é a lei de tóxicos, né? É proibida a comercialização de produto psicotrópico. A lei pode definir o que é produto psicotrópico? Claro que pode definir o que é produto psicotrópico. Mas ela pode estabelecer o que o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello chama de regulamento delegado, é a prerrogativa para a autoridade competente receber esta delegação, que não é a figura de regulamento autônomo, porque regulamento autônomo é dar a própria hipótese, né, criar um dos aspectos da norma. Pelo contrário, no regulamento delegado, o aspecto da norma já está criado, e o que faz o administrador? Ele completa o conteúdo, o sentido daquela norma nos termos da lei. Então, no exemplo dado, vai a autoridade competente fixar o que é produto psicotrópico. É neste quadro que se coloca o problema. É neste quadro que se coloca o problema. Existe a possibilidade da legislação, ela mesma, no exemplo que eu dei, fixar o que é produto psicotrópico. E aí não sobra espaço nenhum para a autoridade competente editar regulamento delegado fixando o que é produto psicotrópico. É uma solução perfeitamente possível, não há problema algum. A grande dificuldade é quando ocorre o reverso, né? Você tem uma lei quadro que outorgou a competência para um órgão específico disciplinar tecnicamente a matéria, e aí vem o problema da deferência técnica ou não. Eu, nesse momento, não vou avançar no meu tema para começar a dialogar com a professora Maria Silva. Acho que teria o prazer, se o horário deixar, fazer esse diálogo. Mas, então, avança sobre o tema técnico e exaure a matéria técnica, completando o conteúdo, sentido e alcance da lei quadro estabelecida. Bom, sobrevém, então, uma lei que pretende disciplinar, de modo inovador, precisamente aquela matéria que havia sido estabelecido pelos órgãos técnicos da administração. E aí é que se coloca a beleza da pergunta, se há a possibilidade de o legislativo dispor sobre matéria de ordem técnica que já foi disciplinada. Esse tema, a professora Maria Silva sabe muito bem, foi tratado na DIN 5779. O que aconteceu na DIN 5779? A Anvisa tinha determinado a proibição da venda de produto para emagrecimento. Ao invés do pessoal ir na academia, aqueles que podem, tem gente que não pode, por qualquer razão, então a Anvisa tinha proibido um conjunto de... tinha proibido um conjunto de medicamentos, a venda de um conjunto de medicamentos. Veio o Poder Legislativo, editou a Lei 13.454 de 2017, Lei Federal, prevendo precisamente a possibilidade daqueles medicamentos serem comercializados. Portanto, uma, digamos, determinação normativa tecnicamente contraposta ao estudo da Anvisa. Pergunta, isso é possível? A resposta é sim, perfeitamente possível. Mas em que termos? Eu acho que essa que é o exame que nós temos que fazer aqui. Ela pode ser feita, não há problema nenhum de haver uma divergência de ordem técnica a respeito de uma dada matéria. Então matéria que basta ver o tema da Covid, né? Quantas foram as opiniões a respeito da melhor forma de se tratar ou enfrentar a pandemia? Umas completamente equivocadas, sabemos todos, né? Não precisa usar máscara, não precisa se vacinar, tome detergente para limpar internamente o organismo. Uns absurdos, né? Bem absurdo. Mas outros que causavam alguma divergência. Até agora, né? Meu Deus, pode vacinar criança com tal idade? Não pode? Alguns países admitem, outros não. Então, há uma divergência. No plano da divergência, digamos, as soluções são igualmente possíveis, escapado à questão do absurdo. Mas como é que o legislativo ele pode licitamente substituir uma decisão técnica levada a efeito por âorgãos técnicos da estrutura da administração por uma decisão técnica que ela adota? Isto é o devido processo legal que é realizado no âmbito do Poder Legislativo. É dizer, se for possível demonstrar que o Poder Legislativo, ao editar as
uma dada lei. No curso da realização do processo legislativo, foi realizado um estudo técnico a respeito da matéria. E este estudo técnico realizado a respeito daquela matéria chegou à conclusão de que, tecnicamente, é viável substituir a decisão técnica da agência competente pela decisão técnica que foi gestada no ambiente do processo legislativo, com todo o controle, com toda a participação popular. Eu diria que são soluções técnicas igualmente legítimas. Igualmente legítimas. Portanto, seria no campo do possível. O que, evidentemente, não pode ser feito, verdade seja dita, por amor ao quê? Por amor ao princípio da eficiência, que informa a produção legislativa, e por força da segurança jurídica, é simplesmente substituir uma decisão técnica gestada no ambiente da administração pública, inclusive por meio de análise de impacto regulatório, muito bem lembrado aqui, por uma decisão da administração pública que não seja precedida exatamente do mesmo instrumento, com as mesmas garantias. Porque estes instrumentos, eles não legitimam apenas o processo de produção da norma, mas eles são realizados em prol da tutela do bem comum, em prol da sociedade, porque eles garantem que a decisão técnica tomada seja a mais clara e evidente possível. Portanto, o que nós teríamos aqui é que a decisão técnica do Poder Legislativo, sem a realização desses prévios procedimentos, ela é ilegítima por não ter observado o devido processo legal no curso do processo legislativo. Sintetizando, portanto, o pensamento, eu apenas faço uma conclusão, às vezes 3 ou as 4, que o professor Juliano e a professora Maria Silva muito bem fizeram, diga-se de passagem, é que não há problema de qualquer espécie dar uma decisão de uma lei, dispor a respeito de uma decisão técnica. Ele pode fazer isso na origem, inclusive, seja na hipótese de sujeição geral, seja na hipótese de sujeição especial. Sem embargo disto, se por qualquer razão uma lei, ao modo da lei quadro, ou a mesma hipótese de sujeição especial, exauriu a matéria técnica, é possível que uma lei disponha a respeito daquela matéria técnica, desde que, no curso do processo legislativo, a decisão a respeito da modificação da decisão técnica tenha sido submetido ao quê? Ao exame técnico e ao controle social. Como é feita a decisão técnica que a própria administração pública produz. Se este rito for feito, e desde que não haja abuso nesse rito, portanto, nós estivemos diante de uma solução exótica, me parece que não há problema nenhum da decisão, da opção legislativa substituir a opção técnica. Com isso, parece que estão edificados a partir destas premissas a conclusão no sentido de que é possível a lei substituir a decisão técnica da administração pública sem qualquer espécie. A pergunta não é se é possível ou não, mas como isso é feito. Esta é a pergunta que me parece a pergunta mais relevante. Quero agradecer muito mais, uma vez mais, a minha queridíssima amiga Thaís, ao professor Juliano, à professora Maria Silva, terminando 8 minutos antes do encerramento do nosso painel. Muitíssimo obrigado. Pontualidade mais que britânica. Parabéns pela exposição, professor Maurício Zofim, pela clareza das respostas, profundidade. Queria registrar que a gente já tem aqui na sala o painel em sequência, o professor Fabrício Mota, o professor Silvio Luiz Ferreira e o professor Josimar Ribeiro. Mas vou aproveitar os 7 minutos que ainda temos para fazer uma rodada de debates rápida. Vou privilegiar, e aí eu peço deferência ao professor Juliano e ao professor Maurício, para focar um debate em relação à fala da professora Maria Silva, quando ela tratou em relação à deferência técnica. E aí queria ouvir um pouquinho a professora, se possível, e na sequência o professor Juliano e o professor Maurício, se ela acredita que seria viável alguma interpretação que pudesse conduzir para a conclusão de uma nulidade de ato regulatório, e aí pegando também o link com a fala final do professor Maurício, quando a gente está diante de uma zona de certeza positiva de ausência de capacidade técnica para emanar aquele ato regulatório. E aqui, para tentar aproximar um pouquinho mais da realidade, a gente teve algumas nomeações de agência reguladora que foram discutidas até o próprio ato de nomeação em si, por ausência de capacidade técnica e descumprimento à nova lei de agências reguladoras.
E a minha questão não era em relação a esse ponto de nulidade do ato de nomeação da pessoa, mas sim da nulidade dos atos colegiados advindos de profissionais com ausência de capacidade técnica para proferir aquele ato. Professora Maria Silvia, se pudesse lhe ouvir um pouquinho a respeito disso, ficaria muito feliz. Vou tirar o mudo aí. Na realidade, nesses dois acordos que eu citei, houve um aspecto favorável, né, ao posicionamento do Supremo, porque as duas agências aí, no caso, são altamente técnicas especializadas. Uma é o CAD, no caso do recurso extraordinário, que é não tem o nome de agência, mas atua como agência, que é constituída por pessoas altamente especializadas. E na outra é a Anvisa, que também é uma entidade altamente especializada. O pessoal lá, eu acho que é uma agência, assim, ótima. E, então, acho que o Supremo ficou bastante, provavelmente, impressionado, né? Porque como é que aquele Supremo Tribunal Federal, que não é um órgão técnico, vai contestar decisões. Mas eu acho que a sua pergunta é válida, porque a gente sabe que nem todas as agências obedecem à forma de constituição por membros altamente especializados. A Lei Geral da Agência exige hoje essa observância dessa norma, né? Então, se você tem pessoas que não têm esse nível de conhecimento exigido, você está derrubando a própria premissa dos acordos do Supremo Tribunal Federal, porque eles estão partindo do princípio de que as normas foram postas por agência constituída por pessoas que têm conhecimentos técnicos elevados. Então, eu acho que é possível, sim, pleitear a invalidação de atos nessas circunstâncias. Eu queria lembrar também que, com relação à Anvisa, eu vi um artigo muito bom, não tenho aqui os dados, né? Que como a Anvisa, ela emitiu mais de 100 atos normativos na época da pandemia, e ela, na maior parte dos casos, foi sem a análise de impacto regulatório, por se tratar de questões urgentes e também algumas questões em que eu esqueci o que ia falar, em que a matéria já estava apreciada em âmbito internacional por vários países. E isso são duas hipóteses de urgência, e essa aplicação de conhecimento técnico de outros países que são previstas no decreto que cuida dessa AIR aí. Então, a agência está dispensada, ela pode baixar os atos normativos sem fazer essa análise de impacto regulatório, o que é meio problemático, né? Porque o caso de urgência é o interesse público, é a saúde que está em jogo. Então, eu acho que existe essa justificativa, mas é evidente que isso pode ser impugnado depois, se comprovar que houve, que a decisão foi equivocada ou coisa desse tipo. Nesse caso que o professor Maurício citou, da DIN 5779, em que era remédio para a obesidade, a lei foi considerada inconstitucional pelo Supremo, porque o Supremo aprovou remédios que tinham sido proibidos pela Anvisa, pelo fato de que esses remédios já eram proibidos em vários outros países. Então, houve, assim, na realidade, o Supremo, embora não tenha o conhecimento técnico, ele seguiu, aí, vamos dizer, a maioria. Mas eu concordo com o professor Gessé quando diz que é possível, sim, pleitear a invalidação de ato quando a agência atua sem observância das exigências de formação técnica dos seus servidores, né, daqueles que vão trabalhar na agência. Não sei se eu respondi bem, mas eu acho que era essa a ideia. Posso agregar uma ideia, professora Maria Silvia, em abono a ela? Esse é um dado interessante, professor, porque eu comungo do pensamento da senhora em relação à possibilidade de contestação judicial das decisões técnicas dos órgãos técnicos da administração pública. Primeiro, porque o magistrado, foi muito bem mencionado na fala da professora, ele pode contar com experts a respeito do assunto, né? Por isso que tem a fase de instrução probatória, ele pode consultar quem ele quiser.
mas mesmo em controle concentrado de constitucionalidade. A lei da ADIM, lá no artigo 9º dela, no parágrafo 1º, admite justamente a audiência pública e diz uma das passagens, e eu vou ler aqui porque evidentemente não tenho essa memória fantástica, ela diz: em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória suficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator, o ministro do Supremo, ou a ministra do Supremo, requisitar informações adicionais, e olha agora a parte interessante, de designar perito ou comissão de peritos, para que emita parecer sobre a questão. Então, afirmar que existe essa deferência técnica é, com todo o respeito a quem pensa de modo diverso, incluindo o Supremo, um absurdo. Um absurdo. Eles estão castrando uma competência que lhe foi assinalada pela ordem jurídica, e a própria lei da ADIM é explícita nessa matéria. Então, muito mais, eu já me consorcio, mas apenas agrego este elemento, mas apenas para me consorciar e robustecer o pensamento da professora. Eu queria complementar o pensamento, se me permite. Aqui nós estamos em 2 pontos. Cada vez a administração pública terá que ser mais técnica. As legislações vão impor isso. Então, essa administração pública que não age na técnica, ela terá seríssimos problemas. O que dizem os alemães sobre a discricionariedade técnica? Tem vários julgados na Alemanha sobre isso, aplicando a proporcionalidade. O fio condutor para o controle dessas decisões que são baseadas na técnica, eles só agregam algo ainda mais interessante. O judiciário é plenamente possível anular e inferir as questões técnicas da administração pública. Eles não veem problema nisso. Só que a autocontenção deles está num ponto. Para tanto, o judiciário deverá tomar 2 condutas, diz os alemães, a Suprema Corte. 1, ele deverá ter uma decisão mais técnica que a administração pública. Jamais se admitiria o seguinte: estamos discutindo uma licença ambiental que foi deferida e indeferida. Há um laudo dos expertos da administração pública. Bom, o judiciário tem que produzir um laudo que destrua essas informações ou conteste elas, e ele tenha algo mais técnico ainda. Significa dizer que o judiciário ele pode assim o fazer, mas ele terá que se valer de uma prova tão técnica ou mais técnica. E segundo, ele nunca vai poder ter uma decisão da seguinte forma: isso é desproporcional. Ele vai ter que dizer o que é desproporcional, mas dizer o que é proporcional. E eu vou agregar ao caso da Anvisa, da ADI do Maurício, a ADI 4874, ela é paradigmática, que foi o caso do cigarro aromatizado. Qual era a alegação? A Anvisa proibiu certos aromas no cigarro, e a Fiesp, acho que foi a Fiesp que questionou isso junto aos TF, dizendo o seguinte: não, mas peraí, Anvisa, você permite aromas em outros alimentos, e esses mesmos aromas você está proibindo em cigarro. Não tem um discrime técnico aqui. E o STF, ele não conseguia, vamos dizer assim, fazer um overruling nos seus precedentes, dizendo o seguinte: a Anvisa e outras agências reguladoras devem seguir o princípio da legalidade. Só que não tinha, de certa forma, base em leite, a base em técnica. E o STF disse: a legislação da Anvisa é legal porque, abre aspas, ela possui a agência reguladora possui um poder criativo, fecha aspas. Então, o STF, na verdade, o que ele quis dizer nesse caso? Que há a possibilidade de o controle, seja judicial, seja administrativo, ele se basear na técnica e a técnica ser questionada pela técnica. Eu acho que o caminho é a gente ter a possibilidade de judicializar a técnica, mas a técnica pela técnica. Essa decisão que você mencionou, esse entendimento dos tribunais alemães lá da Suprema Corte, em resumo, o que ele exige é a observância da motivação. Né? O judiciário pode decidir de maneira, mas ele tem que motivar. O princípio da motivação é uma coisa fundamental. Olha, uma decisão muito antiga, acho que era do antigo Tribunal Federal de Recursos, que nem existe mais, é que quando uma decisão administrativa não é motivada, é como se estivesse sendo retirada do judiciário a possibilidade de apreciação. Como é que o judiciário vai examinar se ele não tem a motivação? Então, só para concluir. Perfeito. Brilhante conclusão. Presidente, de minha parte, estou extremamente grata pela oportunidade, extremamente enriquecida com a fala de todos aqui. Eu não sei se, como a gente já está no horário, passamos 5 minutinhos, pedir desculpa ao Decimar, que vai mediar o próximo painel. Prazer de Decimar em lhe rever. Muito bom ver todos que estão bem aqui.
E eu acho que posso passar a palavra à nossa querida Luísa. Ficou belíssimo o painel, né? O Goiás, Luísa em Minas, professor Silvio lá em São Paulo. Parabéns, presidente. Quer passar a palavra ao professor Jucimar? Eu vou. Primeiro, eu quero agradecer. Aliás, dá até vontade, não. Vou até dar uma impressão de tela aqui para registrar esse momento. E vou registrar que eu, professor Silvio, professores da PUC, nós recebemos o mesmo aparelho para vocês perceberem, né? Isso aqui faz parte do padrão da faculdade, a gente recebe. É que o professor Silvio... merece outro print de tela, que agora o professor Fabrício Mota abriu a tela também. Agora, vocês percebem que o professor Silvio está num degrau mais alto da carreira, porque o dele já vem com luz, coisa e tal. Eu peguei o tipo mais modesto, né? O do professor Silvio é o tipo premium, que já vem com luz, adereços, coisa e tal. Você vê, eu sou praticamente no começo da carreira. O professor Silvio é quase professor titular, né? As vantagens, né, professor? Gente, olha, agradeço muitíssimo. Jucimar, meu amigo, Luísa, minha amiga, professor Silvio, Fabrício Mota, eu desejo um ótimo painel para vocês. Nós vamos retirar para que não haja prejuízo no andamento dos trabalhos. Professora Maria Silvia, muitíssimo obrigado, adorei a sua fala, foi ótima. A gente pode prosseguir ela com queijo e vinho, o que já fica a proposta. Depois Juliano, da pandemia. Depois da pandemia. E o Juliano, a gente continua com queijo e vinho e mate. Muitíssimo obrigado.